Em 2006, quando eu prestei o Enem, eu tive a oportunidade, através do programa Universidade para Todos, de acessar a universidade. Eu me formei em enfermagem em 1992, né? Então já completou 31 anos de formada. Eu sou formada há 15 anos. Na verdade, agora em 2024 a gente faz 16 anos a minha turma, né, de formados. E eu atuo na enfermagem desde o momento que eu me formei. Assim. Tinha, na minha perspectiva, muito aquele papel de herói da saúde, de salvar vidas, né? Então foi muito nessa função que eu acabei optando pela enfermagem. A minha avó era atendente de enfermagem, minha mãe era auxiliar de enfermagem. Então meio que assim, vamos seguir, né? Eu sempre quis fazer veterinária a vida inteira e em algum momento eu me aproximo da enfermagem. Meu irmão, que é mais velho, fez enfermagem e aí eu conheço o curso, conheço a proposta, né, de trabalho, conheci muitas pessoas legais, conheci o Sistema Único de Saúde, que eu acho que é uma grande paixão, assim, é uma política pública fascinante. E eu tive o prazer de, enquanto meu irmão estava na graduação, conhecer muitas pessoas do movimento estudantil, vinculados a esse projeto político, né, que é o SUS. Eu tenho duas filhas, uma de 17 anos e uma de 5 anos. Eu sou uma mulher divorciada, eu sou uma mãe de família e uma chefe de família. Em relação à minha vida pessoal, hoje eu não tenho nenhum companheiro. E dou conta da minha vida profissional e das minhas filhas, né? Hoje em dia, assim, a minha família é um núcleo bem pequeno, né? Moramos aqui em casa, eu, as minhas duas filhas e meus 2 netos. E a minha mãe, que também mora conosco, né, de 85 anos. E também eu tenho como brincam comigo, né, meu terceiro turno, que é como Ialorixá, né, que também é um momento que me preenche com as pessoas, né, que fazem parte dessa minha família espiritual. Eu moro com a minha companheira, nós estamos juntas já há alguns anos. Eu não resido com o meu pai, mas sou a principal cuidadora dele, né? Atualmente a gente faz um regime misto, assim, ele tem a casa dele, mora na casa dele, mas bem recentemente aconteceu um derrame, ele está praticamente um deficiente visual, assim, né? Pelo menos por enquanto, ele fez uma cirurgia, a gente está aguardando a recuperação, que é muito lenta, né? Como eu sou enfermeira há muito tempo, hoje eu tenho uma vivência absolutamente diferente do que foi nos meus últimos 10 anos de vida, assim, em relação à enfermagem, né? Por estar na gestão. Então, atualmente eu faço 36 horas ali no Hospital de Clínicas. Meu turno é turno tarde, então eu tô todas as tardes. A gente faz uma compensação de carga horária, então 2 dias na semana a gente fica o dia todo. Que nem o nosso diretor-presidente brinca, gerente é gerente 24 horas. Né? Ontem era domingo, tinha sido assaltado o posto de saúde no sábado, madrugada. Ontem a gente estava sendo acionado em função disso. Eu trabalhava em assistência hospitalar e aí é bem diferente a dinâmica, assim, mesmo tendo a maioria das pessoas diz assim, mas tu só trabalha 6 horas. Só que aquelas 6 horas, assim, né, é de uma intensidade que não sobra muito pra gente. Não sobra quase nada quando a gente chega de um plantão, né? Muitas pessoas têm essa impressão, né, de que o trabalho com usuários de substâncias é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complexo. E de fato, mas eu diria que o trabalho com pessoas ele é complexo, né? De determinadas áreas, com as suas especificidades. Sempre são pessoas, e pessoas, assim como eu, têm familiares que adoecem, têm seus anseios, têm seus medos, têm suas singularidades, né? Então acho que o complexo é trabalhar com pessoas. A vida e a morte são 2 momentos muito específicos para quem lida na saúde, né? E ser enfermeiro, eu venho do pronto atendimento da Cruzeiro. Então, meu último período de trabalho antes da gestão era na emergência, né? Então, coisas que eu sempre digo, Jesus Cristo estava muito correto quando ele disse que nós ressuscitaríamos os mortos. Porque na emergência a gente vivencia muito isso. Ressuscitar alguém é muito emocionante a palavra. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem experiências ruins. Meu pai é um paciente renal crônico, então ele faz hemodiálise, ele tem uma demanda semanal importante, assim, né, de 3 vezes por semana, essa ida ao espaço da diálise. Eu
me divorciei quando a Dandara... Logo que a Dandara nasceu, assim, o pai da Dandara, a gente se separou. Mas o pai da Dandara, ele também é da enfermagem, mas a gente se ajuda muito. Foi um momento da nossa vida que mudou a vida de nós três aqui da casa, né? Até a rotina da minha mãe continua a mesma coisa. Uma senhora aposentada, 85 anos, né? Então não muda muito, assim, a rotina dela. Mas a nossa mudou bastante. Mudou a minha, mudou a da minha filha mais velha, que também foi chamada, né, para trabalhar em outra cidade vizinha, em Cachoeirinha. Ela fez o concurso e passou. Eu trabalho muito com usuários nessa temática das 24 horas e eu meio que estou vivendo isso também. Então a gente faz alguns planejamentos médio e longo prazo, mas sempre o que define são essas 24 horas de como é que o dia está, como é que foi o dia de ontem, como é que as coisas vão acontecendo para que a gente possa, então, ou estar um pouquinho mais distante, dando conta das coisas da vida, ou precisando estar mais perto, buscando, levando, acompanhando. Então, hoje a gente divide esse cuidado, eu e o pai da Dandara, né, do ponto de vista, primeiro, do convívio deles, e segundo, na verdade, ele não está me ajudando, ele tá cuidando da filha dele. Em relação à Noemi, isso é uma coisa também bem importante. A Noemi nasceu prematura e a Noemi teve hidrocefalia. Então a Noemi, ela é uma criança, agora não é mais criança, uma adolescente, né? Mas ela é uma pessoa especial. A escola é do outro lado da rua do nosso condomínio. Mas por que a Noemi não vai sozinha, atravessa a rua Jerusa, ela tem 17 anos? Pelas questões neurológicas dela. Então, hoje eu organizei um cuidado a mais para ela, apesar dela ter 17 anos, que uma pessoa vai lá na minha casa, pega ela, leva para a escola e busca ela. Ela em casa, ela se vira, se organiza. Mas esse contato externo hoje, eu preciso de alguém a mais para dar esse suporte para ela. A minha filha mais nova foi chamada para trabalhar num hospital que é na Zona Sul de Porto Alegre. Então ela atravessa toda a cidade para ir trabalhar. E mudou também os horários até das crianças na escolinha, que nos pegou de surpresa. E foi, assim, muito ruim, porque mexe com toda a estrutura da gente. Como é que se leva, né? Como é que põe leveza num troço que tá caótico? A gente tenta, né? Pra não pirar, porque eu trabalho com saúde mental, sei bem da potência que o nosso cérebro tem, que a nossa mente, que as nossas emoções têm. Eu sei da potência adoecedora que isso tudo tem. Várias vezes eu passei por várias vezes, assim, por esse tipo de problema, assim, da gota, né? Aquela gotinha que faltava pro copo, assim. De doenças, né? De imunidade, né? Imunidade muito baixa. Por estresse de toda essa correria que a gente tem todos os tipos de pressão, as internas e as externas, das equipes, da direção, do ministério, de todo mundo. E aí nisso eu tava tendo muita dor de cabeça, assim, e muita tela, e aí eu tinha já um diagnóstico que talvez precisar usar óculos, aí até marquei nessas funções de ir no oftalmo com meu pai, marquei pra mim também que eu vinha sentindo muita dor de cabeça. E ele fez todos os testes lá e disse, olha, não tem nada, tua visão tá perfeita. O que tu tem é excesso de trabalho. E aí, sabe aquele sinal quando teu olho começa a tremer, assim, parado? Daí eu tava com isso, assim, tô com muito, o meu nível de estresse tá muito alto, né? Eu sinto a sobrecarga, ela é muito mais mental e ela acaba afetando, inclusive, a minha pressão arterial. Eu sou hipertensa por pressão. Na época eu pedi demissão de um dos hospitais, assim, que o concurso até hoje é disputadíssimo, né? E eu tive que abrir mão, porque eu não tinha condições. Só que na época, eu não via outra maneira. Se eu fizesse um acompanhamento com uma terapeuta na época, por exemplo, talvez essa pessoa me ajudasse a ter seguir um outro caminho ao invés de não quero mais. Estamos casados, vamos separar, tem filho. Quem vai ficar com os filhos? É as mães que vão ficar com os filhos. Primeira coisa. Culturalmente, né, a mulher, ela é vista como a cuidadora. Tudo isso passa pelas mãos da mulher. E quando isso é visto, quando isso é mensurado, não tem como tu mensurar, né? Não existe uma tabela, né? Ó,
ajudar nos temas vale tanto, né? A enfermagem, ela, na verdade, ela escracha, acho que é algo que está aí socialmente colocado, que é esse lugar da mulher como a principal cuidadora, né? A gente tem muitos abortos paternos, né, que a gente chama assim, né? Então, pessoas que não tiveram convívio com seus cuidadores pais, né? Ou por inexistência dessa figura, ou porque faleceu, ou porque simplesmente não se colocou, enfim, e acabam ficando lares chefiados, né? E coordenados por mulheres que precisam trabalhar para dar conta e que acabam muitas vezes não conseguindo fazer o cuidado tão de perto porque estão fora, estão trabalhando. Eu vim de uma época, eu sou a filha única, mulher, e tenho mais 2 irmãos, onde era delimitado o que o homem fazia e o que a mulher fazia. Então isso começa dentro da família. Não é esperar chegar numa instituição escolar, esperar que essa educação seja feita pelas instituições. A instituição que tem que fazer essa mudança é a família. Eu sei que a minha realidade não é a realidade da maioria das enfermeiras e técnicas de enfermagem, que provavelmente não teriam essa possibilidade de organização mais flexível como eu tenho. Então, uma valorização da enfermagem com certeza auxiliaria, porque se a gente conta com um profissional de enfermeira dentro de uma unidade que não pode se ausentar, é muito diferente se a gente contasse com 2, por exemplo, ou se a gente contasse com turnos intermediários que conseguem contemplar. A gente trabalha na maioria dos lugares com o mínimo que a legislação exige. Quase nunca a gente trabalha com a mais. Então, assim, a gente também precisa se reinventar, de fazer um processo mais cooperativo, mais coletivo. E isso não é da noite pro dia. Eu acho que a enfermagem pode, sim, ajudar na mudança de cultura do mundo, mas para mudar o mundo, a gente também precisa se mudar, sabe? E isso passa pela nossa graduação, isso passa pelos bancos escolares, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher negra, enfermeira negra, primeira gerente negra da atenção primária. Quando é que eu discuti raça e cor na minha formação lá em 2006? Ah, Jerus, mas faz 20 anos. Mas assim, a gente não discutia isso. Hoje eu tô à frente do ambulatório de pessoas trans. Quando é que eu discuti política de gênero na minha graduação? Então, assim, são processos. Eu acho que já se avançou muito, né? Mas essas discussões, elas ainda estão nas optativas. As políticas de equidade ainda elas são opção. Claro, tem a cobrança de tu fazer o teu trabalho bem feito, de tu cuidar bem da tua família, mas tu tem que saber até onde tu consegue ir. Seja qual for o contexto que tu está vivenciando, que a gente busque as brechas de respiro, porque elas são fundamentais. Porque se a gente não estiver legal, a gente não cuida de ninguém. Não é feio dizer eu não consigo e eu preciso de ajuda. Então, assim, a nossa luta ainda pela valorização, ela é muito grande. Todo o profissional de enfermagem, por si só, já tinha que ter direito a uma terapia, um bônus terapia, né? Vem ali no contra-cheque dele, ali, que vai fazer terapia. E para a mulher, acho que é 2 bônus. E que a gente também tem direitos no meio de tantas necessidades das pessoas com quem a gente convive, a gente também tem necessidades e que elas precisam ser olhadas, elas precisam ser reparadas, valorizadas e não colocadas de lado. E são conhecimentos distintos com valores importantes para o SUS, para a saúde, de igual forma, né? Então, assim, não se sintam menos, apesar da gente ainda não ter atingido a valorização salarial que a gente merece.